No nosso último vídeo, nós vimos pessoas que estavam erradas a respeito de sua interpretação das Escrituras e por isso Jesus diz que eles não conhecem o poder de Deus, enquanto que do outro lado nós encontramos pessoas que estavam completamente certas a respeito de Jesus, dando as respostas certas à identidade de Jesus. Nós vimos isso na figura do escriba bom, que Jesus falou com ele que ele não está longe do reino de Deus, e também na figura da viúva, que se torna para nós um modelo de discipulado, mostrando que a verdadeira religião é aquela que dá tudo a Deus, porque entrega de todo o coração. E hoje, quando nós chegamos no capítulo 13, talvez o capítulo mais difícil desse evangelho, quando Jesus agora ele não mais faz os seus discursos de julgamento para o velho Israel, mas para o templo, nós vamos perceber que a destruição do templo anunciada por Jesus e que é uma destruição certa, é na verdade uma semelhança com aquilo que vai acontecer no julgamento final. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui mais uma vez à nossa leitura do Evangelho de Marcos. Se você tem nos acompanhado até aqui, a gente está chegando bem próximo já do fim desse evangelho. Deixa aqui o seu gostei, o seu comentário, para eu saber que você está aqui com a gente e que tem feito essa leitura junto comigo. Se é a sua primeira vez aqui com a gente, se inscreva no nosso canal, deixe também o seu gostei, compartilhe esse vídeo com alguém para que mais pessoas possam conhecer esse evangelho e eu desejo que Deus abençoe a sua vida enquanto nós lemos juntos a palavra. Como a gente sempre faz, é bom você dar uma pausa agora nesse vídeo, ler o texto, que é o capítulo 13 do Evangelho de Marcos, do verso 1 até o versículo de número 37. Leia com cuidado e grife palavras ou frases que chamem a sua atenção, faça perguntas e tente responder através do texto, e depois que você ler e orar, volta aqui para a gente poder ler a Bíblia juntos. O nosso texto de hoje, para mim, pelo menos, é um dos capítulos mais difíceis desse evangelho. Apesar de ser um evangelho muito simples, nós temos algumas coisas um pouco mais complexas aqui. E o capítulo 13 é um desses capítulos. Pode ser talvez um capítulo que você vai gostar muito por ter uma visão um pouco mais apocalíptica das coisas. E a gente tem um interesse muito grande por essas visões do futuro, de destruição futura, de salvação futura. Mas nós vamos olhar com muito cuidado para esse capítulo, observando as coisas que Jesus está falando a respeito do templo e como a destruição do templo, que Jesus diz ser uma destruição certa, se assemelha com aquele julgamento final que nós tanto lemos nas Escrituras. Um detalhe importante da gente observar é que o Senhor Jesus, desde o capítulo 11, ele está fazendo discursos de julgamento para o velho Israel, e também tem os seus olhos voltados para o templo. E hoje na nossa leitura nós vamos ver o que o Senhor Jesus tem a dizer a respeito do templo, e à medida que a gente for caminhando nesses versículos, a gente vai observar em diversas divisões aqui, numa estrutura que nós temos nesse capítulo, o que o Senhor Jesus quer ensinar para mim e para você com esse texto. E a primeira coisa que a gente observa nos dois primeiros versículos do capítulo 13 é que o templo será destruído. E tudo começa com um comentário de um dos discípulos de Jesus, que nós lemos nos primeiros 2 versículos desse capítulo. Quando ele estava saindo do templo, um de seus discípulos lhe disse: "Olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas." O discípulo olha para o templo e vê aquela imagem impressionante de um prédio imponente e ele fica admirado com tudo isso. E olha que nem é aquele templo cheio de pompa que foi construído por Salomão. O templo que Salomão construiu foi destruído pela Babilônia, e eu gosto sempre de lembrar lá no livro do profeta Zacarias, quando eles estão reconstruindo o templo, no capítulo 4 do profeta Zacarias, diz que aqueles que desprezam os humildes começos se alegrarão com o prumo nas mãos de Zorobabel. Quem são esses que estavam desprezando os humildes ou os pequenos começos? Aqueles que tinham visto ou que tinham lembranças do primeiro templo, que era mais pomposo, era mais belo do que o segundo templo. Então, mesmo que não seja aquele templo de Salomão, ainda assim o discípulo de Jesus olha para aquilo e aquilo que ele fala sobre o templo é o que faz com que Jesus, então, comece o seu discurso a respeito do templo. Quando no versículo 2, Jesus diz assim para ele: "Você está vendo todas essas grandes construções?" Perguntou Jesus. "Aqui não ficará pedra sobre pedra,
serão todas derrubadas. O discípulo de Jesus, ele faz um comentário voltado muito para a estrutura e beleza do prédio. Jesus, por outro lado, pega esse comentário e diz: você está vendo? Ok, tudo vai ser destruído. Nada disso ficará de pé. Tudo irá ao chão. Então veja que para um discípulo que olha aquilo e fala assim: mestre, olha que construção. E Jesus parece ser aquele estraga-prazeres, né, que diz assim: essa construção não é nada, ela vai cair. Mas Jesus não é um estragador de alegria, um estragador de prazer alheio. Ele está começando o seu discurso a respeito do templo. E a primeira coisa que ele diz é: será destruído. Jesus já dá logo no início essa garantia, e um pouco mais próximo do final do capítulo 13, ele fala que as suas palavras não passarão. Ou seja, aquilo que ele vai dizer a respeito do templo a partir de agora vai acontecer. E os discípulos precisam crer na palavra de Jesus, pois de fato não passará a sua palavra. E essa fala de Jesus está no versículo 31, quando ele diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Jesus está dando ao discípulo que fez o comentário e aos demais discípulos de que a destruição do templo é certa, ela vai acontecer, porque a sua palavra não passará. E qual é a segunda coisa que nós temos então a partir do versículo 3? Se o templo vai ser destruído, e Jesus já começa o texto dizendo que isso é uma garantia de sua palavra, os discípulos então precisam saber como agir antes que o templo seja julgado. Jesus julgará todas as coisas, o templo vai ser destruído. Então, o que fazer antes que isso aconteça? E aqui nós temos 3 discípulos: Pedro, Tiago, João e André. E eles têm uma sessão mais privada com Jesus, e ali Jesus então vai ensiná-los a respeito da maneira como eles devem agir até que esse dia aconteça. E a partir do versículo 3 nós lemos o seguinte: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se? Veja que há uma certa ansiedade por parte dos discípulos para saber quando isso vai acontecer. A gente precisa entender que na mente dos discípulos de Jesus, que são judeus e que conhecem a sua própria história, falar sobre a destruição do templo é lembrar-se de um momento muito triste na história do seu povo, quando a Babilônia, de fato, destruiu o templo, destruiu Jerusalém e levou cativo o povo, aonde eles ficaram ali exilados por 70 anos na Babilônia. E que o retorno deles para Jerusalém não foi um retorno fácil. Então, é da gente entender que há no coração dos discípulos uma certa expectativa. Senhor, quando isso vai acontecer? Como a gente sabe que essas coisas vão acontecer? E aí Jesus começa a dizer para eles a partir do versículo 5 do capítulo 13, para que eles tomem muito cuidado e vigiem para que ninguém se desvie. Cuidado que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Jesus fala então para eles assim: vocês precisam tomar muito cuidado e vigiar, porque antes que esse julgamento aconteça, a enganação vai ser uma característica do tempo de vocês. E Jesus fala algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, esse tempo será caracterizado por falsos messias, por guerras e também desastres naturais. Desde que a gente se entende por gente, a gente sabe que nações estão sempre se levantando uma contra a outra. A gente também sabe que desastres naturais acontecem. E Jesus olha para tudo isso e ele fala assim: ainda não é o fim, é apenas o início das dores. E a enganação, a mentira, também será algo presente e é algo que a gente vivencia constantemente nos nossos dias. Pensa em quantas pessoas estão por aí anunciando e ensinando coisas que não têm relação nenhuma com o evangelho. Pelo contrário, elas estão fazendo o oposto daquilo que Jesus ensinou. Então a preocupação de Jesus é: até que isso aconteça, tomem cuidado, vigiem, para que vocês não sejam enganados. E que mesmo que a enganação seja uma característica desse tempo, os rumores de guerras
e os desastres podem acontecer, não fiquem enganados com respeito à minha palavra, pois realmente o templo será julgado e o fim vai chegar, né? O julgamento final vai chegar. A outra coisa que Jesus fala a partir do versículo 9 até o versículo 13 é: estejam em guarda. E isso fica muito claro, por exemplo, no versículo 9, Jesus enfatiza: fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais, né? Fiquem preparados, porque se Jesus foi perseguido, eles também serão. E Jesus sempre está preparando os seus discípulos aqui para esse discipulado da cruz, que é um caminho da cruz. E se Jesus vai ser julgado de maneira injusta, e se Jesus vai ser perseguido, e se Jesus vai ser açoitado, ele garante que os seus discípulos passarão por isso. E no versículo 9 ele fala isso: fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Isso vai acontecer com Pedro e João, por exemplo, em Atos dos Apóstolos. Eles estão pregando o evangelho, eles são açoitados, e no capítulo 4 de Atos, quando eles voltam, eles encontram a igreja orando por eles, para que eles tenham mais coragem para anunciar o evangelho. Então, o que Jesus falou para os seus discípulos realmente vai acontecer com eles. E o que Jesus fala para eles: olha, enquanto esse dia não chega, fiquem em guarda, fiquem atentos, não sejam enganados e estejam prontos a dar razões da fé de vocês. E ele fala sobre isso quando nós continuamos o versículo 9 até o versículo 13. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunho a eles. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que for dado a vocês naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. O irmão trairá seu próprio irmão, entregando à morte, e o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Preste bastante atenção na ênfase de Jesus. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Se Jesus falou que enquanto o julgamento não chega, eles precisam vigiar para não serem enganados, e agora estarem em guardas, porque a enganação, as guerras, os rumores de guerras, as tragédias naturais não serão as únicas coisas que vão caracterizar esse tempo, mas sim momentos difíceis de perseguição física, de ser levado a um tribunal de maneira injusta, de ser preso, de até mesmo morrer por causa de Jesus. Jesus fala para eles aqui: vocês precisam perseverar. Então, não fiquem ansiosos a respeito do tempo em que vai acontecer, mas antes que aconteça, perseverem, pois aquele que guardar a fé até o final, esse sim vai ser salvo. O que Jesus quer dizer com tudo isso é: todos os eventos que antecedem o fim farão de tudo para que vocês desistam. Por isso Jesus enfatiza: fiquem atentos, não sejam enganados e permaneçam em guarda, pois todas essas coisas vão pressionar vocês para que vocês desistam do evangelho. E assim ele termina dizendo: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O julgamento é certo. Enquanto ele não chega, perseverem, para que no fim, aqueles que guardaram a fé sejam salvos pelo Senhor Jesus. E a partir do versículo 14 até o versículo 23, Jesus ensina para os seus discípulos como agir quando o templo for destruído. Jesus já falou que o julgamento é certo, né? Porque nós estamos pensando aqui que o julgamento do templo é semelhante ao julgamento final do mundo. O que eles devem fazer, ou a maneira como eles devem agir enquanto esse dia não chega. Mas e quando o dia chegar? Como eles vão agir? E a partir então do versículo 14, Jesus começa a ensinar a respeito disso para eles. Quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa não desça nem entre em casa para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno, porque aqueles serão dias de tribulação como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Bom, tá bem claro que Jesus fala para eles que serão dias terríveis. E ao falar sobre o grande sacrilégio, Jesus, na verdade, está fazendo
uma referência a Daniel, o profeta Daniel, no capítulo 9, no versículo 27, e também no capítulo 11, versículo 31, quando Daniel fala de um grande sacrilégio que será cometido, que diz respeito à profanação do templo. Isso realmente aconteceu. Quando em 30 de agosto do ano 70 depois de Cristo, os romanos eles capturaram e queimaram o templo. E o general romano Tito entrou no Santo dos Santos e profanou aquele lugar. Daniel estava falando a respeito de um grande sacrilégio que iria acontecer no lugar onde somente o sacerdote poderia entrar. E Jesus então faz essa referência muito clara a Daniel, dizendo que isso realmente vai acontecer, como foi de fato em 30 de agosto do ano 70 depois de Cristo, com esse general romano que cometeu um grande sacrilégio dentro do templo, no Santo dos Santos. A história fala de porco sendo rasgado pelo general romano e o seu sangue sendo espalhado por todo o templo. Eles pegam um animal considerado impuro dentro da lei de Deus e profanam o lugar que eles conhecem como Santo dos Santos, ou lugar da habitação de Deus, aonde está a arca de Deus, que um general romano, um general gentil, jamais poderia entrar nesse lugar. Então, realmente, no ano 70, houve uma grande profanação do templo, um grande sacrilégio. E o que Jesus fala que esse tempo vai ser um tempo de grande tribulação e de grande dispersão. E de fato, os discípulos foram dispersos, eles se espalharam e eles passaram por grandes tribulações por meio de uma perseguição do Império Romano contra os cristãos, que durou aí por volta de 3 séculos. Os primeiros 300 anos da igreja foram anos muito difíceis, de muitos martírios, de pessoas sendo mortas como entretenimento para o povo, dos cristãos serem chamados de ateus por não adorarem o imperador romano. Então, sim, foi um tempo de tribulação e eles viveram essa tribulação. Mas o que Jesus quer enfatizar é que a maneira como eles devem agir durante esse tempo é continuar perseverando e tendo diante deles uma única esperança. E Jesus deixa bem claro para os seus discípulos que esperança é essa. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos por ele escolhidos, ele os abreviou. Qual é a esperança aqui nesse versículo que lemos? É que apesar de tudo isso, os eleitos de Deus não serão completamente destruídos. Jesus fala de uma preservação de Deus para com seu povo. E por causa dos eleitos, ele abreviou esses dias. Ou seja, mesmo que exista uma grande característica desse tempo de enganação, tribulação e de grandes perigos para o povo de Deus, o que Jesus garante para eles é: vocês serão preservados. Então perseverem até o fim, guardem a sua fé, pois Deus irá guardar vocês. Há uma grande esperança aqui para os discípulos de Jesus, que por causa do grande amor com que Deus amou o seu povo, ele está guardando o seu povo, para que essas tribulações, esses momentos difíceis que antecedem o fim, não sejam suficientes para que eles desistam da fé, mas que sejam bastante para que eles sejam forjados e guardados, para que eles possam perseverar na fidelidade e na confiança em Deus. E aí do versículo 21 até o 23, Jesus fala até mesmo de falsos profetas, ou seja, vai ser um tempo de grande tribulação, não só de perigos físicos, de até mesmo pai contra filho, filho contra pai, mas também de pessoas que preferem a falsidade nesse tempo do que anunciar o juízo divino e chamar as pessoas ao arrependimento de seus pecados. Veja hoje quantas pessoas estão, de alguma maneira, desconstruindo o julgamento, dizendo que Jesus não falou sobre essas coisas, ou dizendo que Jesus nunca falou sobre o inferno. Jesus falou mais sobre o inferno do que os profetas. Jesus está falando de julgamento aqui. Os discípulos falarão de juízo e de julgamento a partir de Atos dos Apóstolos e nas cartas que nós vamos encontrar depois dos evangelhos. Então sim, eles estão atentos a isso. Pedro falou sobre falsos profetas, Paulo falou sobre falsos profetas, o apóstolo João falou sobre anticristos que são
falsos profetas, aqueles que são instrumentos do espírito do erro, do espírito do engano. Os discípulos estavam atentos a isso. E por que a gente tem que ficar desconstruindo a realidade do juízo, a realidade do julgamento, só para poder acomodar algumas pessoas que se sentem talvez constrangidas com esse assunto ou se sentem ameaçadas com isso? Jesus com isso não está ameaçando ninguém, ele está convocando as pessoas para que se arrependam, porque ele começa dizendo, é certo que vai acontecer, e no final ele diz, vai passar tudo, mas a minha palavra não vai passar. Então, antes de acontecer, vigiem, fiquem atentos, não sejam enganados, e quando acontecer, persevere até o fim, e saibam que, por causa do amor com que Deus amou vocês, Ele os guardou para que esses dias, apesar de muito atribulados e difíceis, pudessem ser abreviados para que vocês pudessem passar por eles com fidelidade, apesar de todos os desafios e pressões, para que você desista da sua fé, para que você desista de sua confiança em Jesus. Então, como eles devem agir quando o templo for destruído? Manter a guarda, manter a vigilância e perseverar até o fim, pois Deus, o Deus de amor, os guardará, porque por causa do seu povo, Deus abreviou tais dias de tribulação. E a partir do versículo 24 até o versículo 27, a gente tem uma estrutura bem grande aqui, é uma divisão aqui em 6 partes desse texto, mas a partir do versículo 24, Jesus vai ensinar para os seus discípulos o que acontecerá depois que o templo for destruído. Deixa eu ler aqui com você a partir do versículo 24, o que Jesus, então, fala para os seus discípulos. Mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos 4 ventos, dos confins da terra até os confins dos céus. Que imagem maravilhosa! O que Jesus fala move ou nos leva além da destruição do templo. Nos faz olhar para aquilo que Jesus realmente é em toda a sua glória e majestade. Até aqui a gente tem visto um Jesus que tem falado de seus sofrimentos e morte e que tem chamado seus discípulos para o caminho da cruz. Mas aqui é interessante que Jesus não agora se descreve como aquele que vai sofrer, mas ele se descreve como o Filho do Homem, aquela figura gloriosa de Daniel no capítulo 7, aquele que Daniel tem a visão de que tem o domínio sobre todas as nações do mundo e ele é cheio de poder e glória. Então imagina, se as pessoas estão rejeitando Jesus até esse momento e vão rejeitá-lo até o fim por causa de sua aparência patética, de sofrimento, de um servo sofredor, o que eles poderão fazer quando ele em toda a sua glória vier com seus anjos? Não poderão fazer absolutamente nada. Se o julgamento é certo, o julgamento acontecerá por meio daquele que terá poder, glória e domínio sobre todas as nações e que tem sob o seu comando todo o seu exército de anjos para reunir de todos os cantos da terra o seu povo e também julgar todas as nações e todos os povos. Jesus dá uma visão gloriosa de quem ele é, uma visão da glória futura que ele será coroado, com a qual ele será coroado. Então, diferente dessa visão que Jesus tem nos dado até agora, ele quer dizer assim, olha, eu vim em sofrimento para morrer pelos seus pecados, mas quando eu vier pela segunda vez, eu não virei mais em sofrimento, eu não virei mais em humilhação, eu virei em glória. E até aquilo que vocês conhecem como coisas inabaláveis serão abaladas pela minha presença. Jesus fala de um retorno glorioso. E Jesus se descreve nessa figura de Daniel 7 como aquele que tem domínio, governo, poder e glória. E cujo reino jamais acaba, porque o seu domínio é eterno e indestrutível. E se a destruição do templo é semelhante ao julgamento final do mundo, Jesus quer dizer que é isso que vai acontecer quando o mundo for julgado por ele. Ele virá com os santos anjos do céu, em todo o poder, e em toda a sua glória, e em toda a sua majestade. Qual é a mensagem de Jesus aqui para os discípulos? Jesus tem falado aqui, é certo
Guardem, vigiem, permaneçam em guarda. Ele falou também que Deus tem os preservado como seus eleitos, como seu povo. E nesse momento Jesus quer dizer, então não desanimem, porque o final da história é glória, é graça futura. Não será um retorno em humilhação e nem em sofrimento, mas um retorno em glória. Jesus dá para os discípulos aqui um grande encorajamento de que a destruição final do templo, o julgamento final do mundo, não destruirá o propósito de Deus de salvação. Não destruirá o propósito final de Deus de estabelecer o seu Filho, o Rei ungido, como aquele que tem domínio eterno sobre todos os povos e cujo governo é indestrutível. A quinta coisa que Jesus fala para os seus discípulos a partir do versículo 28 até o versículo 31 é que o julgamento do templo é um sinal do julgamento do mundo. Eu já falei sobre isso aqui. E realmente, tudo aquilo que Jesus está falando sobre o julgamento do templo é um modelo para o julgamento final. Então veja que Jesus não é esse salvador, como as pessoas descrevem, que não fala sobre juízo, que não fala sobre um julgamento que a humanidade ou que os povos devem esperar. Mas Jesus garante a eles que haverá sim um julgamento. Porque se ele está falando a respeito dessa destruição que aconteceu de fato no ano 70, com a profanação do templo, Jesus também está garantindo para nós de que isso é um modelo daquilo que realmente vai acontecer no final. Por isso é um grande alerta para os discípulos permanecerem fiéis e comprometidos com o evangelho. Pois se de um lado quem perseverar será salvo no fim, do outro lado quem não perseverar não será salvo. Isso está implícito no texto. Jesus garante para eles desde o início que esse julgamento acontecerá. E aqui nós vemos a partir do versículo 28 até o versículo 31 que isso é um modelo daquilo que será no fim de toda a história. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que ele está próximo às portas. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Olha o que Jesus fala no versículo 30. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração. Que geração? Aquela dos seus discípulos para quem ele está falando. Até que todas estas coisas aconteçam, e realmente não passou. No ano 70, o templo foi destruído. Mas aí no versículo 31 ele fala, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Jesus está garantindo para mim e para você aqui, que talvez pense assim, eu não vivi o ano 70, então isso não diz respeito a mim. Diz tudo sobre nós. Porque Jesus está dando para nós a garantia de que aquilo que aconteceu com o templo no ano 70 é um modelo daquilo que acontecerá no final da história. Pois Jesus fala, por exemplo, aos seus discípulos, no final de Mateus, que ele estaria com eles até o fim dos séculos. Ou seja, vai chegar um momento em que vai vir o fim. É uma garantia que Jesus está dando. Ele começou falando que o julgamento é certo, e ele agora está próximo do fim do capítulo 13, dizendo, tudo vai passar, mas as minhas palavras jamais. Passou-se gerações de crentes, de cristãos no mundo inteiro, e nós continuamos a pregar o evangelho e a pregar sobre o juízo e o julgamento final, ao mesmo tempo em que anunciamos a salvação eterna. E por último, para encerrar o capítulo 13, eu falei que esse era um capítulo difícil, ele é longo, tem muita coisa para a gente ver aqui. Eu quero apenas te dar as chaves para que você possa entender o que está acontecendo, mas para a gente poder encerrar esse capítulo a partir do versículo 32 até o versículo 37, o ensino final de Jesus, olhando para o templo, antes dele se preparar para a sua hora, que será no capítulo 14, Jesus vai ensinar para eles então como agir enquanto esperamos o julgamento. Se a gente fala que a destruição do templo no ano 70 é um modelo daquilo que será no fim da história, então parece que esse final diz mais respeito a nós. Como agir antes que esse tempo chegue? O que eu devo fazer? Quais devem ser minhas ações enquanto eu espero esse dia? E quando eu falo sobre esperar esse dia, deixa eu contar algo bem particular aqui. Quando eu era mais novo, pensava sobre essas coisas, eu demorei um certo tempo para ler coisas apocalípticas. Eu acho que alguém que está vendo esse vídeo vai sentir a mesma coisa que eu. E quando eu pensava no fim, eu fazia orações do tipo assim, Jesus, não volta agora não, porque
eu ainda tenho tanta coisa para fazer. E eu guardei isso por um tempo. Até que eu vi um testemunho do pastor John Piper, ele falando que estava com a filha dele e ele estava preparando as mensagens da Páscoa. E aí, num suspiro, ele estava jantando com a filha, num suspiro ele soltou assim: "Ah, como eu queria que o Senhor voltasse hoje." E a filha dele vira para ele e fala: "Pai, agora não, eu preciso casar." E aí ele entende ela. Ele não julga ela, mas ele vira para ela e fala assim: "Minha filha, se você pudesse ser transportada para esse dia, você não desejaria outra coisa que não fosse esse dia." E outra coisa que me ajudou muito foi o meu professor de teologia sistemática. Um dia ele chegou na sala e ele olhava para a janela o tempo inteiro. E aí nós perguntamos: "Por que o senhor está olhando tanto para a janela?" E ele falou assim: "Eu queria tanto que fosse hoje." E ele olhava pela janela: "Eu queria tanto que fosse hoje." E eu entendi aquilo que os discípulos experimentaram durante toda a sua vida e o que a igreja deve experimentar. Não é o medo, mas é uma santa expectativa por esse dia. O que nós fazemos enquanto esperamos? Nós esperamos com santa expectativa. Eu pedi a Deus: "Senhor, eu quero olhar pela janela e suspirar desse jeito com sinceridade." E um dia eu suspirei. Olhei pela janela, vi aquelas estrelas, aquele céu maravilhoso e eu, lá do fundo do meu coração, veio aquele suspiro e disse: "Como eu queria que fosse hoje." O que nós fazemos enquanto esperamos? Jesus ensina aos seus discípulos de que eles precisam fazer isso com perseverança, mantendo a guarda, perseverando na fé, na confiança em Jesus, estando prontos a responder àqueles que questionam sua fé e, quando forem levados a esse questionamento, não ficarem com medo, mas confiarem de que o Espírito os guiará em toda a verdade. Nós vimos várias coisas aqui que a gente precisa fazer ou a maneira como a gente deve agir enquanto nós esperamos. Mas aqui no final, a partir do versículo 32 até o versículo 37, Jesus diz para os discípulos: "Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem. Ele deixa sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que digo a vocês, digo a todos: vigiem. O que eu digo a vocês, digo a todos." Você acha realmente que o capítulo 13 não tem nada a ver conosco? Ele diz aos discípulos: vigiem, de maneira muito simples. Jesus está dizendo para mim e para você assim: a única coisa que você deve fazer enquanto esse dia não chegue é vigie. Ele repete isso várias vezes: vigiem, fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem o dia, vocês não sabem a hora. Vocês não vão viver com uma ansiedade angustiante de medo. Vocês vão viver com uma santa expectativa, seguros na graça daquele que abreviou os dias por fazer de vocês os seus eleitos, o seu povo. Vocês vão viver numa santa expectativa debaixo do cuidado daquele que ama vocês de tal maneira que deu a vocês o meio pelo qual, no dia do julgamento, vocês não receberão a condenação, mas a salvação. E perceba que aquele, que é Jesus Cristo, que no último dia virá em todo poder e sua glória, terá todo o poder para lançar no inferno e no sofrimento eterno aqueles que o rejeitaram, terá também todo o poder para chamar para si, para a salvação eterna, aqueles que perseveraram até o fim. Não seria esse também aquele que é poderoso para guardar o seu coração, para que você vigie até o fim? No final de tudo isso, Jesus só diz: vigiem. O que eu digo a vocês, eu digo a todos. Isso significa, de maneira muito simples, que Jesus está dizendo para os seus discípulos: a postura característica de cada um que segue a Jesus é permanecer acordado. Jesus fala que vocês não sejam encontrados dormindo. E o que nós vamos encontrar quando a gente chega no capítulo 14? Discípulos dormindo. Jesus orando porque a cruz se aproxima, porque o traidor está chegando, e os discípulos estão dormindo e depois eles vão abandoná-lo. E Jesus já havia dito para eles que vocês não sejam encontrados dormindo. E um capítulo seguinte eles são encontrados dormindo. Isso lembra a mim e a você que a nossa vigilância deve ser constante, porque a nossa carne sempre é fraca, assim como a dos discípulos. A gente fica cansado, a gente fica desanimado e a gente pensa em desistir. Mas o que Jesus está nos alertando é: permaneçam firmes e fiéis, pois aquele que permanecer até o fim será salvo. A confiança que temos é que a palavra de Jesus não passará, e a segurança e a esperança que temos é que, por causa do povo de Deus, dos eleitos de Deus, ele abreviou esses dias de tribulação para que a gente permaneça firme, fiel e confiante na palavra
do Senhor Jesus Cristo. A nossa característica, até que esse dia chegue, deve ser a vigilância e o permanecer acordado. E a única maneira da gente permanecer acordado é ficando diante da palavra de Jesus, ouvindo as palavras de Jesus. Bom, então é isso. Nós chegamos no final do capítulo 13 e a gente sabe que o templo foi destruído no ano 70 e o que a gente deve fazer a partir desse momento, quando a gente lê esse texto, é aquilo que Jesus deixa no final aqui desse capítulo. O que eu digo a vocês, digo a todos: vigiem. Se eles precisavam viver assim, quanto mais nós precisamos ser despertados para o julgamento final e nos mantermos acordados, fiéis, perseverantes, até que esse dia chegue, quando Jesus, em toda a sua glória, virá com seus santos anjos no céu e reunirá todo o seu povo e será salvo por ele. Então, o que a gente faz daqui para frente é vigiar e permanecer fiel até o fim. Se você chegou até aqui, deixa um comentário para eu saber que você assistiu esse vídeo todo e acompanhou o texto todo. É um texto grande, é uma divisão grande, mas se você for caminhando aos poucos e entendendo cada parte desse texto, você vai perceber como que as coisas se encaixam e que, por mais que pareça ser um texto difícil, é possível que a gente entenda a mensagem que Jesus quer nos ensinar. Se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, compartilha também esse vídeo com alguém e eu te espero na nossa próxima leitura do Evangelho de Marcos. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Até a próxima e um grande abraço.